Na aula de eletrônica digital de hoje, a gente vai aprender sobre sistemas digitais e sobre as portas lógicas. Mas antes vamos dar uma checada rápida no que foi que a gente já viu nas aulas anteriores. Falamos sobre o que é digital, a diferença entre um sinal digital e um sinal analógico, né? Quais são as suas vantagens e desvantagens, como converter, como é feita a conversão de um sistema analógico para um sistema digital, que chamamos de digitalização e compressão. Falamos sobre sistemas de numeração, binário, decimal, octal, hexadecimal. Com esses sistemas de numeração, a gente pode converter entre um e outro, né? Ensinamos a vocês as duas metodologias básicas para fazer essas conversões. E se vocês quiserem baixar os slides das aulas anteriores e dessa aula, basta acessar o meu site, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bem, para começar, o que é um sistema digital? Pessoal, sistema digital é qualquer dispositivo que trabalhe com sinais digitais. Ou seja, eles podem transmitir, podem processar, podem armazenar, tá? E esses sistemas digitais estão em qualquer dispositivo que a gente utiliza hoje em dia, né? Por exemplo, o celular, as TVs, os computadores, né? Todos eles trabalham, né? São um sistema digital, né? Eles trabalham com sistemas, com sinais digitais. Mas o que são os sinais digitais? A gente viu que os sinais digitais são aqueles sinais elétricos, né? Que são representados por dígitos. No caso dos computadores, dos celulares, eles trabalham com dígitos binários. Então, os sinais digitais, né, eles são formato de 1 e 0. Vamos partir para um exemplo. Imagine aqui um sistema digital que alerta acendendo uma lâmpada quando ocorre um movimento dentro de uma sala, apenas quando o ambiente está escuro. Então, nós temos aqui um sistema na qual eu tenho um sensor de movimento para identificar se há ou não alguém dentro da sala, um sensor de luz para identificar que o ambiente está escuro ou iluminado. Bem, o objetivo é o seguinte: se houver uma pessoa se movendo nessa sala e o ambiente estiver escuro, então a gente vai acender essa lâmpada. Se não houver movimento na sala e o ambiente estiver escuro, a lâmpada apaga. Então, isso aqui é um sistema digital, tá? Controlado aqui, que nós chamamos de detector digital. É um sistema simples, tá? E quem conhece Raspberry Pi, quem conhece o Arduino, sabe como é fácil implementar um sistema desse, né? Mas, na verdade, o que está por trás disso tudo, né? A gente sabe que é fácil implementar isso com Arduino, mas se a gente quisesse partir para o básico, né? Esquecer o Arduino, como é que a gente poderia produzir um circuito, tá? Um circuito que pudesse implementar isso, né? Nós temos dois sensores aqui, mas o que está dentro desse detector digital aqui, né? É o nosso circuito digital. Vai ser o grande objetivo dessa disciplina, é a gente entender como esses circuitos digitais são montados, né? Como eu falei anteriormente para vocês, os sistemas digitais eles trabalham, fazem as suas operações lógicas, na qual as suas variáveis elas são binárias, ou seja, elas podem ser ou 1 ou 0. Existem alguns sinônimos que a gente pode adotar para esses números binários. Por exemplo, o valor 1, a gente pode chamar ele de verdade, nível alto, ativado, fechado ou nível de tensão de 5 volts. Já o 0, a gente chama ele de falso, nível baixo, desativado, aberto ou 0 volts. Então todos esses aí são sinônimos para o dígito binário 1 e o dígito binário 0. Então, pessoal, sempre que eu disser, por acaso, a entrada X está ativada, então a gente vai subentender que é o dígito binário 1. Se eu disser, por exemplo, a entrada Y está desativada, aí a gente vai entender que o dígito binário é 0.
Se eu disser que é nível alto, é 1. Nível baixo é 0. Se a gente puder representar esses dois valores dentro de um sinal elétrico, por exemplo, a gente teria algo parecido com isso aqui, né? É possível observar então que o sinal elétrico, ora ele é 0, ora ele é 1, tá? E essa variação vai ocorrendo ao longo do funcionamento do sistema. Esses sistemas digitais, eles podem ser divididos em duas categorias. São os sistemas combinacionais e os sistemas sequenciais. Sistemas combinacionais são aqueles na quais as saídas dependem apenas dos estados das entradas. Já os sistemas sequenciais, eles não só dependem apenas das entradas, mas também dependem da própria saída, né, do histórico da saída. É o que nós chamamos de sistema retroalimentado. Ou também são sistemas que dependem do histórico anterior das entradas. Então, eu tenho que saber, né, eu tenho que ter armazenado os dados em que as entradas estiveram anteriormente, não só no momento atual. Para ilustrar um sistema combinacional, vamos considerar esse exemplo. Aqui no slide, nós temos o seguinte: nós temos um circuito combinacional que vai controlar, tá, o sistema. Qual é o sistema que ele vai controlar? É um sistema de alarme. Está aqui o nosso alarme, na qual, para controlar o alarme, eu tenho duas entradas. Eu uso essas duas entradas. Quais são essas duas entradas? A entrada A é um botão de liga e desliga, tá? Então, tá ligado, 1. Se tiver desligado, 0. Também depende de uma outra entrada, que é essa entrada B, que nada mais é do que um sensor de presença. Se o sensor de presença identificar alguém, ou seja, se ele estiver ativo, ele vai estar no status 1. E vai funcionar da seguinte forma: se o botão estiver ligado e o sensor de presença não identificar ninguém, então meu alarme não vai disparar. Agora, se o sensor de presença identificar alguém, o que é que vai acontecer com o nosso alarme? Ele vai disparar. Agora imagine se eu desligo o meu alarme. Ou seja, a minha entrada A agora vai ser 0. Então, o meu alarme ele vai desligar. Ou seja, é possível a gente determinar, prever qual vai ser o valor da saída, utilizando como base apenas, né, as entradas. Se a gente souber quais são os valores das entradas desse sistema, então a gente tem condição de saber como é que vai ser a nossa saída. Tá bom? Esse é um sistema combinacional. Agora, para ilustrar um sistema sequencial, imagine esse mesmo circuito, tá? Esse mesmo sistema, na qual eu tenho um alarme que ele deve ser acionado quando o botão estiver ligado e quando ele identificar a presença de alguém. Beleza. Só tem uma diferença. Eu quero que esse alarme dispare quando o sensor de presença ele for ativado por 3 vezes seguidas. Tá? Imagine essa situação. Então tá aqui o meu botão A está ligado, enviando o sinal aqui para o meu circuito. E aí o sensor de presença identificou alguém no ambiente. O alarme, ele vai disparar ou não? Nesse caso aqui, gente, a gente não consegue dizer se o alarme vai estar disparando. Por quê? Porque eu não sei, nesse exato momento, se é a primeira vez, se é a segunda vez ou é a terceira vez que o sensor de presença está identificando alguém. Nesse caso, não é possível prever qual vai ser a saída. Esse é um sistema sequencial. Turma, então no curso da gente a gente só vai se preocupar com os sistemas combinacionais. Vamos deixar as sequenciais de lado. Então vamos aprender
o que é que tem dentro dessa caixinha, né? Como a gente vai poder implementar um circuito digital combinacional para um sistema digital. Partindo do princípio, existem 4 operações lógicas que são realizadas nos sistemas digitais. São elas a operação NOR, também chamada de NOT em inglês, a operação OR, chamada de OR em inglês, a operação E, chamada AND em inglês, e por último, a operação OR exclusivo, chamada de Exclusive OR, ou XOR em inglês. Tá bom, pessoal? Essas são 4 operações lógicas, né? A gente está acostumado na matemática com a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação. Quando a gente está trabalhando aqui em sistemas digitais, utilizando números binários, as operações lógicas são realizadas essas daqui. Então perceba que nós temos o operador lógico, que é essa caixinha, tá? Ele pode ser um não, pode ser um ou, pode ser o e. E aí ele pega uma entrada, o dado de entrada, que pode ser 1 ou 0, pode ser um dado ou mais dados de entrada. Ele faz a operação lógica e exibe na sua saída o resultado da operação, que pode ser 1 ou 0. Essas operações lógicas, elas são realizadas pelo que nós chamamos de portas lógicas. Existem, no caso, então, 4 portas lógicas, uma para cada uma dessas operações que eu acabei de falar para vocês. Vamos deixar o ou exclusivo de lado, né? Não vamos abordar ela nesse momento, tá? Vamos então pegar as 3 principais operações lógicas, o não, o ou e o e. Elas são realizadas por essas portas lógicas aqui, simbolizadas pelo não, ou e o e. Tá? Para que servem essas portas lógicas? Elas são representações, né? São figuras que vão representar as operações dentro de um circuito elétrico. Né? No circuito digital, essas operações elas são realizadas por essas portas. Então perceba que cada uma dessas portas lógicas elas vão ter entradas e saídas. Estão percebendo? A porta lógica não, a gente vê aqui que ela tem uma entrada e uma saída. Ela sempre será assim, tá bom? A porta OR e a porta E, elas têm 2 entradas, nesse exemplo aqui, elas têm 2 entradas, mas podem ter 2 ou mais entradas, tá? E uma saída cada, tá? Repetindo, as portas OR e E, elas podem ter 2, a partir de 2 ou mais entradas, 3, 4, 5, 20, 30 entradas, beleza? Enquanto que a saída sempre é uma, beleza? Todas as portas lógicas só têm uma saída. Outra forma de representar as operações lógicas é através da tabela verdade. O que é a tabela verdade? A tabela verdade, ela mostra todas as possibilidades que você pode ter nas entradas e qual é o resultado que vai se obter na saída após ser realizada a operação lógica. Então, perceba aqui, no caso da porta não, nós só temos, como só tem uma entrada, né, nós temos 2 possibilidades na entrada, que é o 0 ou é o 1. E aí eu tenho um resultado na minha saída. Se a entrada for 0, a saída vai ser 1. Se a entrada for 1, a saída vai ser 0. Daqui a pouco a gente vai entender melhor sobre como é essa operação, as operações. Não se preocupem no momento, eu só quero explicar o que é a tabela verdade. Vamos aqui partir para a operação OR. Veja que ela tem 2 entradas, então aqui na tabela verdade eu tenho aqui escrito as 2 entradas XY. E eu tenho uma saída, tá aqui a saída, né? Saída F. Quantas possibilidades de combinações eu posso ter aqui com 2 entradas? Eu posso ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, temos todas as possibilidades aqui nessa tabela. E aí, na última coluna aqui, no F, né, que é a saída, são os resultados que eu vou ter da operação. Então, se x for 0 e y for 0, a saída vai ser 0.
Se x for 0 e y for 1, a saída vai ser 1. E assim por diante. A mesma coisa com a operação e, tá bom? Então, o que é a tabela verdade? É meio que um resumo, né? Ela traz todas as possibilidades que eu posso ter na entrada. E o que é que essa operação vai me calcular, né? Qual é o resultado que a operação vai ter com essas combinações. Tudo bem, mas como funcionam essas operações? Vamos começar aqui pela porta não. A porta lógica não. Ela funciona da seguinte forma. Ela simplesmente, é a mais simples, né? Ela simplesmente inverte o valor da entrada. Então, perceba que aqui nós temos a entrada. Quando x for 0, a saída vai ser 1. Quando x for 1, que é a entrada, a saída vai ser 0. É simples. A operação OR, como é que ela funciona? A saída ela sempre vai ser 1, basta que qualquer uma das entradas seja 1. Então vamos lá. A primeira linha aqui, as duas entradas são 0. Se as duas entradas são 0, a saída também vai ser 0. Já na segunda linha aqui, 0 e 1. Lembra que eu falei? Basta uma das entradas ser 1, que a saída também vai ser 1. Então tá aqui. Saída 1 também. 1, 0, saída 1. E 1 e 1, claro, saída também 1. A operação E, ela resulta em 1, mas para isso eu tenho que todas as entradas ser também 1. Então, perceba que na tabela verdade, quando x e y, que são as entradas, né, forem 0, a saída vai ser 0. Quando for 0 e 1, a saída vai ser 0. Quando for 1 e 0, a saída também vai ser 0. E para eu ter 1 na minha saída, eu tenho que ter todas as entradas também ser 1. E essa é a operação E. Vamos ilustrar aqui a operação AND. Imagine uma seguinte situação. É uma prensadora industrial e essa prensadora ela é acionada por dois botões afastados um pouco um do outro, né? Exatamente para evitar um acidente. Ou seja, o funcionário que vai acionar essa prensadora, ele precisa apertar os dois botões ao mesmo tempo, né? Dessa forma, ele vai afastar, né, as duas mãos, apertar os botões, aí a prensadora ela funciona. Isso para evitar que ele acabe por acionar a prensadora enquanto uma das mãos ainda estiver dentro da prensadora, né? Tá. A questão é que para fazer o acionamento, os dois botões precisam estar apertados ao mesmo tempo, né? Então, se eu apertar apenas o botão da esquerda, a prensadora ela não funciona. Se eu apertar apenas o botão da direita, a prensadora ela não funciona também. Para ela funcionar, eu tenho que apertar os dois botões. E isso é uma operação E. Tá? Representamos aqui ela pela porta lógica, né? E. Característica, né, da porta lógica E, ela é retinha aqui nas entradas e ela é curva na saída, né? Também podemos representar através de equações booleanas. Equações booleanas está aqui a representação. Não se preocupe com isso nesse momento, mas saiba que o asterisco é a representação da operação lógica E. Agora imagine outra situação para ilustrar a operação OR. É um sistema de alarme de incêndio, tá bom? Que ele é acionado por dois botões. Esses dois botões eles estão posicionados em locais diferentes dentro de um galpão, tá? E eu quero que qualquer um desses botões que seja apertado, eu quero que acione um alarme, tá bom? Então, se eu acionar o botão lá da ponta do galpão,
eu quero que o alarme soe. Se por acaso eu estiver mais próximo do outro botoeira que está no outro lado do galpão, não tem problema. Eu posso apertar aquele botão também que o alarme vai acionar. Então, pessoal, isso é característico do quê? De uma operação ou, na qual qualquer um das entradas que for 1, eu vou ter 1 na minha saída também. Tá aqui a porta lógica, a representação de circuitos, né? Da operação ou, que eu já mostrei antes também, onde a característica principal dela é que ela é curva nas suas entradas. É diferente da porta lógica I, que ela é reta nas entradas aqui, né? Ela é curva e tem um formato de meio que uma seta, né? De uma seta. Já a representação booleana são equações, né? Mais uma vez, não se preocupe com isso agora, a gente vai ver mais tarde. Ela é representada aqui por um mais. Então a nossa aula vai ficando por aqui. Eu vou deixar um exercício bem simples para vocês resolverem, tá? Basta assistir esse vídeo completinho que vocês vão entender cada uma das questões, tá bom? Boa sorte para vocês, tchau!